Dando sequência, então, na matéria, senhores, vamos ver como que o concurso público cobrou essa ideia de destinatário, de titulares de direitos e garantias fundamentais de uma outra forma. Também caiu no concurso público, põe aí na tela, vamos ver, vamos acompanhar aí em casa. Olha só uma questão aí, a questão de número 5, questão do CESP, diz o seguinte: considere que o estrangeiro Paul, estando de passagem pelo Brasil, tenha sido preso e pretenda ingressar com habeas corpus visando questionar a legalidade de sua prisão. Nesse caso, olha só, conforme precedente do STF, mesmo sendo estrangeiro não residente no Brasil, Paul poderá valer-se dessa garantia constitucional. Volta para mim. É claro que essa questão está correta, não é isso, senhores? Então, o Paul, estando de passagem pelo Brasil, sendo preso injustamente, apesar de não ter residência no país, o Paul poderá valer-se sim dessa garantia constitucional, pois, como vimos, o estrangeiro, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, da nossa Suprema Corte, independentemente de ter residência ou não no país, ele é titular, ele é destinatário de direitos e garantias fundamentais, pois, como vimos, uma das características essenciais dos direitos e garantias fundamentais é a universalidade. Tranquilo, senhores? Muito fácil, né? Então vamos desenvolver a ideia aqui da teoria dos direitos e garantias fundamentais, indo para um outro ponto. Me acompanhe aqui na tela para que você não se perca. Preste atenção. Vamos abrir aí, eu não me lembro mais qual foi o ponto, acho que foi o ponto 5 último. Vamos ver, partindo da ideia que tenha sido, lógico, o ponto 5, né, o anterior, vamos abrir um ponto 6 aí. Ponto 6, então, nós vamos tratar de um outro assunto. O assunto agora é o seguinte: eu quero saber da eficácia dos direitos e garantias fundamentais, a eficácia dos DGFs, no que se refere às relações privadas. Então, eu quero saber da eficácia dos direitos e garantias fundamentais nas relações privadas. Então, esse é o tema. Esse é o tema. Eficácia dos direitos e garantias fundamentais nas relações privadas. Como introdução a esse tema, senhores, é importante que você perceba que dentro de uma sociedade, nós temos aí pelo menos dois tipos de relação. E me acompanhe aqui para que você não se perca na matéria, acompanhe o desenho aqui do professor, vou pedir ao câmera aí que faça um closezinho aqui, para que você acompanhe bem essa ideia. Olha só, dentro de uma respectiva sociedade, você tem dois tipos de relação. Você tem a relação entre o Estado versus o indivíduo, Estado versus o indivíduo. Então, nessa relação entre Estado e o indivíduo, isso aqui, na doutrina, é chamado de relação, perceba, é chamado de relação vertical. Por que essa relação é vertical? Ora, essa relação ela é vertical porque o Estado ele se põe acima do indivíduo. O Estado ele se põe acima do indivíduo e isso se justifica como? Por que o Estado se situa acima do indivíduo? O que justifica isso? Volta aqui para mim para que você consiga acompanhar bem essa ideia. Olha só, preste atenção. O Estado ele só está acima do indivíduo, justifica-se essa ideia, né, se fundamenta essa ideia em um princípio do direito administrativo. O Estado ele se coloca acima do indivíduo dentro da relação vertical. Por quê? Ora, porque o Estado representa um interesse público. E conforme princípio de direito constitucional, o Estado, como representante do interesse público, o interesse público ele deve prevalecer sobre o interesse privado, não é verdade? Por isso mesmo, o Estado, dentro da relação vertical, ele se coloca acima do indivíduo. Tranquilo? Agora volta aqui para você acompanhar o desenvolvimento da ideia. Então, falei até agora que dentro de uma sociedade existe a relação entre o Estado e o indivíduo. Essa relação, ela se chama relação vertical. Então, vamos colocar essa ideia aqui. Ela se chama relação vertical. Essa relação é vertical. Agora, nós também temos um outro tipo de relação. Nós temos a relação entre o indivíduo e outro indivíduo.
indivíduo dentro da sociedade. Então, nessa relação entre os indivíduos, você percebe que essa relação não é uma relação vertical. Olha só, ela é uma relação horizontal. Então, vamos lá. Isso aqui, nós estamos falando, então, de uma relação horizontal. Por quê? Ora, porque um indivíduo não está acima do outro. O indivíduo se coloca ao lado do outro. Dentro de uma relação, eles estão no mesmo patamar. Observe. Logo, se diz que essa relação é horizontal. Mas a pergunta que eu tenho para os senhores seria a seguinte. Ora, vem cá, me diga, preste atenção. As normas que estão dentro da nossa Constituição, elas nasceram para ser aplicadas na relação vertical ou na relação horizontal? Bom, a ideia, pelo menos a ideia que prevalece na doutrina, é de que as normas constitucionais nascem para ser aplicadas na relação entre o Estado e o indivíduo, limitando o poder do Estado em favor do indivíduo. E somente de maneira reflexa é que essas normas seriam aplicadas na relação entre os indivíduos. Mas, de uma maneira direta e imediata, essas normas devem ser aplicadas na relação vertical, limitando o poder do Estado em favor do indivíduo. Bom, vou lhe dar um belo exemplo disso. Veja só, para que você consiga enxergar, imagine a seguinte situação. Eu perguntaria para você, de que trata o nosso Código Penal? O nosso Código Penal trata de quê? Bom, o nosso Código Penal, ele trata de condutas humanas que não são toleradas pela sociedade e são tipificadas no Código Penal como crime. Bom, essas condutas que a sociedade não tolera e são tipificadas no Código Penal como crime, essas condutas não podem ser realizadas por um determinado indivíduo. Quando um determinado indivíduo resolve cometer uma dessas condutas tipificadas como crime, no momento que ele faz isso, nasce para o Estado um direito. Que direito? Bom, nasce para o Estado o direito de punir o indivíduo que cometeu aquela conduta. Ao mesmo tempo que nasce o direito para o Estado de punir aquele indivíduo, nasce uma relação vertical. Relação entre o Estado e o indivíduo. Nessa relação, o Estado quer exercer o seu direito de punir o indivíduo que cometeu aquela conduta descrita como crime. Bom, é aí que vai ser aplicada as normas constitucionais. As normas constitucionais serão aplicadas ali, mais precisamente, os direitos e garantias fundamentais que estão dentro do texto constitucional vão vir para quê? Vão vir para ser aplicada nessa relação aqui, limitando o poder do Estado em favor do indivíduo. Foi para isso que direitos e garantias fundamentais nasceu, para limitar o poder do Estado em favor do indivíduo. Bom, para que você consiga perceber isso, me acompanhe. Se você for até o artigo 5º da Constituição Federal, lá vai ter um direito e garantia fundamental que vai ser aplicado nesse meu exemplo aqui. Bom, disse então que se o indivíduo comete uma conduta que a sociedade não tolera, tipificado como crime no Código Penal, nasce para o Estado o direito de punir o indivíduo. Mas eu perguntaria para os senhores, o Estado pode punir o indivíduo de qualquer forma? É óbvio que não. E não pode por quê? Bom, não pode porque existem limites. Que limites? Bom, os limites você vai encontrar exatamente nos direitos e garantias fundamentais. Aí o Estado vai vir aqui punir o indivíduo e o direito e garantia fundamental vai dizer aqui para o Estado, olha Estado, você pode punir o indivíduo, mas não de qualquer forma. Você pode punir esse indivíduo, mas dentro do devido processo legal. Dentro do devido processo legal, você tem que garantir para esse indivíduo a ampla defesa e o contraditório. Opa, já citei aqui 2 direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então você consegue perceber que esses direitos, a um devido processo legal, a uma ampla defesa e a um contraditório, estão limitando o poder do Estado de punir o indivíduo. Estão limitando em favor do indivíduo. Então, direitos e garantias fundamentais nascem com esse propósito, essa finalidade, limitar o poder do Estado em favor do indivíduo. Tranquilo? Creio que com esse exemplo isso fica bem claro. Agora a pergunta seria, e nas relações privadas, direitos e garantias fundamentais também produz efeito? Bom,
prevalecia a ideia de que direitos e garantias fundamentais só produziria efeito dentro da relação privada de uma maneira indireta, reflexa. Diretamente, objetivamente, direitos e garantias fundamentais não precisariam ser aplicadas assim na relação privada. Bom, mas essa ideia vem mudando dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Entende-se hoje que direitos e garantias fundamentais devem sim, além de produzir efeitos, produzir eficácia dentro da relação vertical, direitos e garantias fundamentais devem ser aplicados diretamente nas relações privadas, ou seja, nas relações horizontais. Bom, só para citar alguns casos aqui, o Supremo Tribunal Federal, diante de um caso interessante, que foi o caso de uma empresa aérea chamada Air France, com empregados brasileiros e empregados franceses, né, nas suas instalações aqui no Brasil. O que ocorreu? Ocorreu que o empregado brasileiro, que foi contratado para ganhar X, durante, né, o seu trabalho, descobriu que o empregado francês, que também havia sido contratado para exercer a mesma função, ganhava mais que ele só pelo fato de ser francês. Bom, o que aconteceu? Bom, aconteceu que o brasileiro entrou com uma ação judicial, alegando o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Ué, por que o estrangeiro, o francês, pelos simples fatos de ser francês, teria que ganhar mais para exercer a mesma função? A Suprema Corte entendeu e resolveu que, naquele caso, o direito e garantia fundamental do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, deveria ser observado de maneira direta. Então, é direito e garantia fundamental sendo aplicado de uma maneira direta dentro de uma relação horizontal. Um outro exemplo clássico na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi o caso de um sócio de uma determinada empresa que foi expulso sumariamente da empresa com base no estatuto social daquela empresa. O estatuto social da empresa previa a possibilidade do indivíduo ser expulso da empresa, mesmo sendo sócio, não é isso? O estatuto estava prevendo aquela possibilidade. Logo, o indivíduo que foi expulso da empresa, né, devido às normas previstas no Estatuto Social, procurou o Supremo Tribunal Federal, alegando que teria aqueles indivíduos, os outros sócios da empresa, passado por cima de direito e garantia fundamental seu. Qual seja, naquele exemplo, não teria sido observado o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório, uma vez que ele teria sido expulso da empresa sumariamente, sem ser ouvido, sem direito a se defender. Bom, a Suprema Corte novamente entendeu que direito e garantia fundamental deveria ser observado de uma maneira direta dentro de uma relação horizontal. Tudo bem, senhores? Então, devido a esses precedentes, nós, então, estamos entendendo hoje que direitos e garantias fundamentais produz efeitos, produz eficácia, tanto na relação vertical quanto na relação horizontal. Então, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, ela também existe, e a doutrina deu um nome, né, a essa nova ideia aí do Supremo Tribunal Federal. Bom, o nome que foi dado foi eficácia, olha aqui, eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Então, qual foi o nome dado pela doutrina? Eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. O que seria, então, professor, a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais? Nada mais é do que a sua observância e aplicação direta também nas relações horizontais, ou seja, também nas relações privadas. Tranquilo, senhores? Espero que isso tenha ficado muito claro para os senhores, e para a gente perceber como isso é cobrado no concurso público, vamos colocar aí na tela agora uma questão do concurso que veio com este assunto. Coloca aí na tela para que o nosso candidato possa observar isso em casa. Exatamente aquele exemplo que eu dei para os senhores apareceu aí na questão do CESP em 2008 para o TJI do Distrito Federal. E diz o seguinte a questão: a retirada de um dos sócios de determinada empresa, quando motivada pela vontade dos demais,
deve ser precedida de ampla defesa, pois os direitos fundamentais não são aplicáveis apenas no âmbito das relações entre o indivíduo e o Estado, mas também nas relações privadas. Essa qualidade é denominada, olha aí a denominação, eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais, questão perfeita, questão excelente que traduz bem a ideia que foi passada aqui para os senhores. Tudo bem? Então volta aqui para mim, para que a gente continue, né, a reflexão sobre a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Bom, só falta um ponto agora para que a gente venha fechar a ideia sobre direitos e garantias fundamentais, pelo menos sobre a teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. Próximo ponto, então, aí no seu material, vamos apagar aqui para que a gente construa uma outra ideia. Depois da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais, uma outra ideia, você vai colocar aí um outro ponto no seu caderno. O outro ponto é características. Características dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos tratar agora, no próximo ponto aí no material dos senhores, nós vamos tratar sobre as características dos direitos e garantias fundamentais. Vamos colocar então aí uma primeira característica, uma característica essencial dos direitos e garantias fundamentais. Tudo bem? É certo que eu quero alertar os senhores de que não vamos aqui esgotar este assunto. A finalidade, o objetivo aqui não é esgotar o assunto características dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que a doutrina aí, né, aponta para várias características dos direitos e garantias fundamentais. Vamos tratar aqui apenas de algumas, aquelas que aparecem mais no concurso público, aquelas mais importantes, as essenciais, tudo bem? Eu diria que a primeira, aquela que sem sombra de dúvida dispara quando aparece, quando o assunto é concurso público, é exatamente essa primeira característica que você vai colocar aí no seu material. Já coloque aí, primeira característica, relatividade. 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 Primeira característica, então, é a relatividade. E o que isso significa, professor? O que significa dizer que os direitos e garantias fundamentais têm como característica essencial ser relativo. Bom, o que aparece muito no concurso público é a seguinte afirmativa. Eles afirmam que os direitos e garantias fundamentais estariam hierarquicamente acima de outros direitos ou de outros direitos previstos na Constituição Federal. Logo, direitos e garantias fundamentais teriam caráter de ser absoluto. Opa! Toda vez que aparecer na sua prova que um direito ou garantia fundamental tem caráter de absolutividade, está errado. Todos os direitos e garantias fundamentais são relativos. A característica deles é que eles são relativos. Isso significa que não existe direito ou garantia fundamental que tenha caráter absoluto. Tudo bem, senhores? É essa a ideia que você vai levar para o concurso. Repito a ideia. Não existe direito ou garantia fundamental que tenha caráter absoluto. Tranquilo? Essa ideia aí é pacífica, pelo menos dentro das bancas do concurso público. Na doutrina, a gente poderia apontar aí para alguma divergência. Existe uma divergência na doutrina? Existe, pequenininha, mas existe, né? Tem alguns doutrinadores que não aceitam essa característica assim. Dizem ele, olha, eu poderia apontar pelo menos aí para um princípio e para um dispositivo dentro da Constituição que seriam absolutos. Bom, para esta corrente minoritária, diga-se de passagem, ela aponta para o princípio da dignidade da pessoa humana. Para essa corrente, o princípio da dignidade da pessoa humana seria um princípio que teria um caráter absoluto. E mais ainda, para essa doutrina, para essa pequena parte da doutrina, eles apontam ainda para o inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Bom,
esse dispositivo e o princípio da dignidade da pessoa humana são apontados aí por uma doutrina minoritária como direitos que teriam caráter de absolutividade. Bom, mas repito, essa ideia não prevalece. A ideia que prevalece para o concurso público, isso você não tenha dúvida nenhuma, é de que não existe direito ou garantia fundamental que tenha caráter absoluto. E para reforçar essa ideia, a doutrina prega da seguinte forma: olhe, preste atenção. Pergunto a você, o direito à vida é o direito mais elementar que nós temos, concorda comigo? Porque sem ele, não podemos usufruir dos demais. Então, o direito à vida é o mais elementar. Então, por ser o direito mais elementar, poderia dizer então que o direito à vida teria caráter de absolutividade? A doutrina diz não. E não por quê? Ora, porque no Brasil existe uma possibilidade de pena de morte. Em caso de guerra declarada, é possível a pena de morte. Bom, se é possível a pena de morte, mesmo que em uma hipótese, é porque o direito à vida não tem caráter de ser absoluto. Tudo bem? Então, diria a doutrina majoritária, se nem o direito à vida é absoluto, você imagine os demais. Tudo bem, tranquilo, então a ideia para o concurso público é que todo direito ou garantia fundamental são relativos. Nenhum deles seria absoluto. Tranquilo, senhores? Beleza? Essa é a ideia. Bom, vamos colocar então aí uma segunda característica fundamental de direitos e garantias fundamentais, e eu já citei ela aqui hoje, né? Em algum momento atrás, aí, faz pouquinho tempo que a gente já citou ela. A segunda característica que você vai colocar é a universalidade. Universalidade. Então, a segunda característica que você vai colocar aí é a universalidade. Pois os direitos e garantias fundamentais, eles são universais. O que isso significa, professor? Bom, significa dizer que os direitos e garantias fundamentais são aplicados a todos, independentemente de qualquer religião, independentemente de sexo, independente de raça, credo, ou seja, senhores, independentemente também de nacionalidade, como vimos. Logo, direitos e garantias fundamentais são universais, aplicados a todos, independentemente de raça, sexo, cor, religião ou mesmo nacionalidade. Tudo bem, a ideia é bem simples, por isso mesmo é que a Suprema Corte entendeu que direitos e garantias fundamentais têm também como titulares, como destinatário, qualquer estrangeiro, independente de ter residência fixa ou não no país. Tranquilo? Beleza? Vamos colocar então aí como uma terceira característica aí, a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Então vamos colocar aí como uma terceira característica a irrenunciabilidade. Bom, a irrenunciabilidade também é uma característica dos direitos e garantias fundamentais. O que isso significa, professor? O que significa dizer que os direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis? Bom, como a própria palavra nos indica, significaria então que você não poderia renunciar a um direito e garantia fundamental. Será que poderia o professor chegar hoje aqui diante dos senhores e dizer, olha, diante aí dessas milhões de pessoas que estão nos assistindo, estou neste momento dizendo para os senhores que estou abrindo mão de todos os meus direitos e garantias fundamentais. Não quero mais, não quero, estou renunciando a eles. Isso surtiria algum efeito? Não. Eu continuaria tendo os direitos e garantias fundamentais. Então não é possível você renunciar a um direito e garantia fundamental porque eles são irrenunciáveis. Agora preste atenção. É possível você renunciar ao exercício do direito em um determinado momento. Isso é possível. Então é possível você renunciar a um direito, aliás, é possível você renunciar ao exercício de um direito em um determinado momento. E tem um exemplo, professor. Lhe dou. Imagine que eu tenha ido a um órgão público requerer uma informação de caráter pessoal e me foi negado. Se me foi negado, sabem que existe um remédio constitucional para sanar esse problema.
diante do direito ao acesso à informação de caráter pessoal que lhe for negado, você pode impetrar o remédio constitucional do habeas data, o HD. Então, penso eu, vou até o meu advogado e digo, olha, fui lesado no meu direito de informação de caráter pessoal e quero entrar com o habeas data no judiciário. O advogado me fala, olha, tudo bem, então vá para casa que eu vou redigir o habeas data e amanhã nós vamos impetrá-lo no judiciário. Tranquilo? Vou para casa. Chego em casa, penso, pô, gastar dinheiro, gastar tempo, ter que ir lá no seu juiz, judiciário, movimentar a máquina judiciária. Sabe de uma coisa? Vou dar um outro jeito, né, de ter acesso a essas informações. Não vou entrar com esse habeas data, não. Ligo para o meu advogado e digo, olha, é o seguinte, pensei direitinho, acho que não vou impetrar esse habeas data, não. Nesse momento, senhores, estaria eu renunciando ao meu direito, sim ou não? Opa, cãozinho dos infernos, se você respondeu que eu estaria abrindo mão de um direito meu, renunciando ao direito, você se lasca no concurso público, não é isso? Não é isso, senhores, porque eu afirmei que direitos e garantias fundamentais são irrenunciáveis. Você não pode renunciar a um direito e garantia fundamental seu. Você só pode renunciar ao exercício desse direito. Então, cuidado, cuidado. Olha, vou refazer a pergunta. No momento que eu disse para o meu advogado, olha, filho, eu pensei direitinho, não vou impetrar o habeas data, não. Estaria eu renunciando ao meu direito? Não. Eu estaria renunciando ao exercício do meu direito de impetrar esse habeas data naquele momento. Tanto é, senhores, que se no dia seguinte eu acordar e dizer, sabe de uma coisa? Eu vou impetrar sim esse habeas data. Só de sacanagem eu vou impetrar sim. Não vou deixar passar barato, não. Aí ligo de novo para o meu advogado e falo, olha, filho, eu resolvi impetrar sim um habeas data. O que é que ele vai dizer para mim? Bom, ele poderia dizer, cão dos infernos, tu não tem o que fazer, você não sabe o que é que você quer, não. Ele poderia dizer isso. Mas ele poderia dizer assim para mim, olha, filho, você não pode mais impetrar o habeas data. Ah, não posso por quê? Ora, porque ontem você renunciou. É óbvio que ele não poderia fazer isso, senhores. Não é isso porque eu não renunciei ao direito. Eu renunciei ao exercício do direito, que isso é bem diferente. Para que fique bem mais claro isso para os senhores, vamos ao exemplo dado pelo professor Vicente Paulo no seu livro. Ele cita como exemplo o Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, A Fazenda, esses programas aí, esses reality shows que você assiste perdendo tempo quando deveria estar estudando, não é verdade? Sei que você assiste esse negócio aí. Para de estudar, ou para de assistir esse trem aí e vai estudar. Né? Pega as aulas de direito constitucional do professor Elias e vamos estudar. Preste atenção. Então o professor Vicente Paulo no seu livro diz o seguinte. Ele aponta o Big Brother Brasil, esses reality shows como exemplo, dizendo o seguinte, olha, naquele momento que os indivíduos vão participar daqueles programas, daqueles reality shows, no momento que ele assina um contrato com a emissora de televisão, pergunto, estaria naquele momento aqueles indivíduos renunciando a alguns direitos, sim ou não? Opa, cão dos infernos, se você respondeu novamente que sim, você se lasca no concurso público. Preste atenção. Vou refazer a pergunta. No momento que o indivíduo está ali assinando um contrato com a emissora de televisão para participar de um reality show, como A Fazenda ou Big Brother Brasil, estaria ele renunciando a alguns direitos? Negativo. Estaria ele renunciando ao exercício de alguns direitos. Que direitos? Direitos de locomoção, por exemplo, uma vez que ficam ali, né, restritos a um determinado espaço. Que outros direitos? Direito à imagem. Que mais? Direito de privacidade, direito à intimidade. Todos esses direitos, percebam, eles não são renunciados. Esses direitos, o que é renunciado quando eles assinam aquele programa de televisão ali, o que eles renunciam é ao exercício desses direitos. Tanto é, imagine você, que eu tenha participado de um Big Brother desse, da vida. Quanto que é mesmo? 2 milhões, né? 2 milhões, eu não assisto esse negócio não, mas acho que é 2 milhões. Imagina que eu participasse de um programa desse e ganhasse. Ganhei 2 milhões. Olha só, 2 milhões. Participei ali. Quanto tempo que é mesmo num programa desse? Geralmente 3 meses, né? 3 meses. Professor, você assiste? Não, não assisto não. Eu leio esse negócio por aí. Então, preste atenção. 3 meses. 3 meses de confinamento. Se eu estou lá 3 meses de confinamento,
e saio de lá com 2 milhões, imaginando que nesses 3 meses eu não peguei ninguém. Imagine, não pegou ninguém, o professor, durante 3 meses. O que será que o professor vai fazer com 2 milhões na mão e 3 meses de confinamento sem pegar ninguém? Bom, vou fazer uma festinha na minha casa, não é verdade? É isso mesmo, vou fazer uma festinha. E nessa festinha, imagine você, depois que eu saí do programa, estou numa festinha particular dentro do meu apartamento. E no dia seguinte, quando eu acordo, que olho o jornal, a revista de fofoca, está lá as minhas fotos dentro da minha intimidade, dentro do meu apartamento. Poderia o vencedor do Big Brother Brasil ingressar com uma ação judicial por dano moral, invasão de privacidade, de intimidade? Imagine que eu entrasse com essa ação. Chegando lá, o juiz de direito olharia para mim: você não é o vencedor do Big Brother Brasil? Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Uai, então o que é que você está fazendo aqui? Entrando com uma ação de dano moral, se você renunciou ao direito de intimidade quando entrou no programa. Opa, poderia o juiz dizer isso para mim? É óbvio que não. Por que não? Porque eu não abri mão dos meus direitos, eu não renunciei aos meus direitos, uma vez que eles são irrenunciáveis. Eu teria dito para o seu juiz, você está equivocado, uma vez que eu não renunciei aos meus direitos são irrenunciáveis. Eu renunciei ao exercício dos direitos. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Direito constitucional é fácil.